Alguma vez você já se sentiu tão perdido, tão longe de um caminho que parecia ser o certo, que uma mudança radical soou impossível? A história de hoje é sobre a transformação mais extraordinária que podemos imaginar. A de um homem que foi de caçador a mensageiro, de inimigo a apóstolo. Vamos mergulhar na jornada de Saulo de Tarso no caminho para Damasco. Para entender a magnitude dessa mudança, precisamos primeiro conhecer Saulo. Ele não era uma pessoa má em sua própria mente. Pelo contrário, Saulo era um homem de convicções inabaláveis, um fariseu zeloso, educado aos pés do renomado mestre Gamaliel. Ele conhecia a lei judaica de cor e acreditava, com toda a força de sua alma, que estava servindo a Deus. E como ele servia a Deus? Perseguindo uma nova seita que ele via como uma ameaça perigosa à fé de seus ancestrais. Esses seguidores de um homem chamado Jesus de Nazaré estavam, na sua visão, espalhando uma heresia que precisava ser erradicada. Saulo não era um observador passivo. Ele era um participante ativo. Ele esteve presente na execução de Estevão, o primeiro mártir cristão, consentindo com sua morte. Depois disso, seu zelo só aumentou. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão, tudo em nome do que ele acreditava ser a verdade. Para Saulo, os cristãos eram uma praga a ser eliminada, e ele era o instrumento escolhido por Deus para essa tarefa. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Sua reputação o precedia. O nome Saulo causava medo e pânico nas primeiras comunidades cristãs. Ele era o terror da igreja nascente. E foi com essa mentalidade que ele iniciou sua jornada mais infame. Saulo obteve cartas das autoridades religiosas de Jerusalém que lhe davam permissão para ir até a cidade de Damasco, a quase 250 quilômetros de distância. Seu objetivo era claro: encontrar qualquer pessoa que pertencesse ao caminho, como o cristianismo era chamado, e levá-los presos de volta a Jerusalém para serem julgados. Ele cavalgava com seus companheiros, impulsionado por uma certeza férrea, convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Cada passo o aproximava de seu alvo, mas o que ele não sabia era que estava se aproximando, na verdade, do seu próprio destino. Um destino que ele jamais poderia ter previsto. Imagine a cena: o sol do meio-dia no deserto da Síria, o calor implacável, a poeira da estrada. Saulo e seus homens estão perto de Damasco. A ambição está quase começando. De repente, o cenário muda drasticamente. Uma luz vinda do céu, mais brilhante que o próprio sol, explode ao redor deles. É uma luz tão intensa, tão sobrenatural, que cega e derruba todos ao chão. Saulo, o homem poderoso e seguro de si, está agora prostrado na poeira, vulnerável e aterrorizado. O mundo dele, antes tão preto e branco, tão claro em suas certezas, foi subitamente mergulhado em uma luz ofuscante e confusa. Nesse momento de choque e desorientação, uma voz ecoa. Não é uma voz comum, é uma voz que corta o silêncio, uma voz de autoridade e poder que se dirige a ele pessoalmente. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pense no impacto dessas palavras. A voz sabe o nome dele, e mais do que isso, a voz o acusa. Saulo, que acreditava estar perseguindo hereges, agora ouve que está, na verdade, perseguindo a própria fonte daquela voz celestial. Confuso e tremendo, Saulo reúne coragem para perguntar: quem és tu, Senhor? A resposta que vem a seguir não apenas o identifica, mas redefine toda a sua existência. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Imagine o que passou pela cabeça de Saulo. Jesus, o líder da seita que ele odiava. O homem que ele acreditava ser um impostor, morto e sepultado, estava agora falando com ele do céu, revelando-se como Senhor. Tudo em que Saulo acreditava, toda a sua teologia, toda a sua missão, desmoronou naquele instante. O perseguidor estava cara a cara, ou melhor, voz a voz com sua vítima, e essa vítima era divina. A pergunta de Jesus ecoa: é duro para você recalcitrar contra os aguilhões? Era como dizer: Saulo, sua luta não é contra homens e mulheres, é contra mim, e é uma luta que você não pode vencer. Quando Saulo tenta se levantar, ele descobre que a luz que iluminou sua alma o deixou fisicamente cego. A luz exterior se foi, mas seus olhos não funcionam.
O homem que via tudo com tanta clareza agora não enxerga nada. Seus companheiros, que ouviram a voz, mas não viram ninguém, o levantam e o guiam pela mão até Damasco. O temido caçador de cristãos entra na cidade não como um conquistador, mas como um homem cego, indefeso e completamente dependente dos outros. Ele foi derrotado, não por um exército, mas por uma luz e uma voz. Em Damasco, Saulo é levado para uma casa na rua chamada Direita. E ali ele permanece por 3 dias e 3 noites, 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. O que acontece nesses 3 dias de escuridão e silêncio é um tempo de profunda reflexão, de jejum e oração. O homem arrogante e autossuficiente foi quebrado. Suas certezas se foram, sua força se esvaiu. Naquela escuridão, Saulo teve que confrontar a verdade de quem ele era e o que ele havia feito. Ele, que se achava um servo de Deus, era na verdade um inimigo de Deus. Ele, que pensava estar defendendo a fé, estava atacando o próprio Filho de Deus. Naquele silêncio, ele provavelmente repassou cada momento de sua perseguição, cada rosto assustado, cada família que ele separou, e viu tudo sob uma nova luz, a luz da verdade que o havia cegado. Aquele foi o seu deserto pessoal, um período de morte para o velho Saulo, para que o novo homem pudesse nascer. Enquanto Saulo está em sua escuridão e silêncio, Deus já está trabalhando em outro lugar. Ele chama um discípulo em Damasco chamado Ananias. Ananias era um homem simples, um seguidor fiel de Jesus. E Deus lhe dá uma tarefa assustadora. Vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. A reação de Ananias é compreensível. Ele está com medo. Senhor, ele responde, eu ouvi falar muito sobre esse homem e todo o mal que ele fez aos teus santos em Jerusalém. E ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias conhecia a reputação de Saulo. Ir ao seu encontro parecia suicídio. Ele estava sendo enviado para a toca do leão, mas a resposta de Deus é firme e reveladora. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Que reviravolta! O maior inimigo da igreja estava sendo escolhido para ser seu maior missionário. O perseguidor se tornaria o proclamador, destinado a levar o evangelho justamente para aqueles que sua antiga fé desprezava, os gentios. Ele também sofreria, assim como havia feito outros sofrerem, mas agora por amor ao nome de Jesus. Ananias obedece. Superando seu medo, ele vai até a casa, encontra Saulo e, com um gesto de aceitação e fraternidade, impõe as mãos sobre ele. E suas primeiras palavras são de uma graça impressionante. Irmão Saulo. Ele não o chama de perseguidor, de inimigo, ele o chama de irmão. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas cai dos olhos de Saulo e ele recupera a visão. Mas não é apenas a visão física que é restaurada. Seus olhos espirituais são abertos. Pela primeira vez ele realmente enxerga. Ele vê Jesus não como uma ameaça, mas como seu Salvador e Senhor. O que acontece a seguir é a prova de sua transformação. Saulo se levanta e é batizado. Ele se identifica publicamente com o mesmo grupo que viera para destruir. Ele se alimenta e recupera suas forças. E então, sem perder tempo, ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco. E qual é a sua mensagem? Que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas que o ouvem ficam perplexas. Não é este o homem que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E não veio ele aqui para levá-los presos? A confusão é total. O caçador agora protege o rebanho. O lobo se tornou um pastor. Saulo, agora cada vez mais conhecido como Paulo, confunde os judeus de Damasco, provando com as próprias escrituras que eles tanto conheciam que Jesus é, de fato, o Messias. A transformação é tão completa que os papéis se invertem. Os mesmos que antes eram seus aliados na perseguição, agora se tornam seus inimigos. Os judeus de Damasco conspiram para matá-lo. O perseguidor agora é o perseguido. Paulo tem que fugir da cidade, sendo baixado em um cesto pelo muro durante a noite. Sua nova vida em Cristo começa com o mesmo tipo de perigo que ele antes infligia aos outros.
A história da conversão de Paulo no caminho de Damasco é mais do que um relato biográfico. É uma demonstração poderosa da graça de Deus. Mostra que ninguém está além do alcance da transformação divina. Não importa quão longe estejamos, quão firmes em nossas convicções erradas, quão danosos tenham sido nossos atos, Deus pode intervir. Uma luz pode brilhar na nossa escuridão. Uma voz pode chamar nosso nome. E em um instante, um coração de pedra pode ser transformado em um coração de carne. A jornada de Paulo nos ensina que o maior inimigo da fé pode se tornar seu maior defensor. A perseguição pode se transformar em propósito. E a oposição pode se transformar em uma missão que muda o mundo. Aquele encontro na estrada não apenas mudou a vida de um homem, mudou o curso da história. Se essa história de transformação tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir sobre o poder da mudança e não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras. Obrigado por assistir a essa jornada incrível conosco. Até a próxima!